Boa tarde aí, meus amigos do YouTube. A pedido de um amigo nosso aí, o Gildo Vaz da Silva, vou fazer um resumo aqui de como eu fiz a chocadeira, né, para que todo mundo tenha acesso sem ter que gastar muita grana. O primeiro item aqui, o principal, é a caixa de isopor. Você pega a caixa do tamanho que você preferir aí. Quanto maior a caixa, mais difícil vai ser para você estar controlando aí a umidade e a temperatura. Então o conselho é você pegar uma média para não ter problema com eclosão. Depois que você tiver com a caixa aí de isopor, que tiver escolhido o tamanho, aí você tem que pegar, fazer alguns furos, né, para poder ter entrada e saída de ar. Vocês não reparam essa chocadeira tá toda suja não, porque já tem bastante tempo que eu não estou usando ela, então ela pegou bastante poeira. Faz o furo para controlar, para ter entrada e saída de oxigênio. Aí no caso que eu fiz 4 para poder atingir a temperatura que eu estava precisando, né? Tem embaixo e tem em cima também. Aí o segundo passo que você vai fazer, você vai conseguir uma ventoinha. A ventoinha é importante porque ela ajuda a aumentar a umidade. Às vezes só com a vasilha de água e com entrada e saída de ar, você não vai conseguir atingir a umidade que é necessária para estar fazendo uma taxa de eclosão mais alta. Depois de ter colocado a ventoinha, você já dá um jeito de arrumar uma fonte para ela, né? No caso aqui eu utilizei uma fonte de telefone de 5 volts. Peguei e fiz uma ligação aqui bem gambiarrada mesmo, só para funcionar. Aí eu liguei aqui o positivo e negativo. Essa ventoinha aqui ela tem controle de velocidade. Se eu quiser diminuir é só eu fechar esse circuito aqui que ele diminui. Mas no meu caso aqui eu preciso dela funcionando com a potência total dela. Depois da ventoinha você tem que instalar a lâmpada. No meu caso eu coloquei essa lata de Bucilon porque por a caixa ser pequena os ovos ficam por aqui assim. Se tiver muito perto, a incidência da luz diretamente nos ovos danifica eles. Faz com que dê problema de alguns nascem aleijados por causa da temperatura muito alta. Então, você colocando a lata aqui e colocando a lâmpada lá dentro, você faz com que a luz não bata diretamente nos ovos, de forma que só a temperatura incida sobre os ovos, sem a luz bater diretamente neles. Eu tive problema antes, depois que eu fiz essa mudança, a taxa de eclosão veio aumentando. Aí eu coloco a lâmpada lá dentro. Tem o bocal tá parafusado lá atrás. Essa lata também tá parafusada. Aí agora é o seguinte, uma coisa que é muito importante, o termostato. Os fios estão ali atrás, o fio que sai da lâmpada. Aí vem aqui, ó. Sai da lâmpada e vem pro termostato. O termostato faz o controle da temperatura. Esse termostato aqui é um bem simples que eu achei na internet. Se eu não me engano aí custa em torno de 100 a 110 reais, 120 com frete. Aí tem a ligação elétrica dele aqui na lâmpada e tem esse aqui que é a ligação do sensor. O sensor tem que ficar dentro da caixa. Aí aqui o sensor tá aqui, ó, o cabo do sensor, né? Joguei aqui por dentro de um dos buraquinhos, coloquei junto com o termogômetro. Tá lá no fundo, ó, os dois. Eu prendi um no outro para que os dois fizessem uma leitura igual. Eu coloquei no fundo da caixa porque é um lugar que está mais longe da luz. Então, se lá a temperatura e a umidade estiver boa, com certeza, com a ajuda da ventoinha, vai estar na caixa toda. Termogômetro aqui. Aí eu vou pegar e vou descrever agora a questão das bandejinhas da caixa. Para fazer a grade, eu usei cano PVC. Aí um detalhe, para fazer o pezinho, eu usei 4T. Isso aqui é cano de, se eu não me engano, ou é de meia ou de 3/4. Eu acho que é de meia. 4Tzinho, 2 de um lado, 2 do outro. Aí eu tiro a medida de dentro da caixa, né, para fazer na medida certa. Faço o corte, todos esses canos foram colados, de forma que ele vira
uma mesinha. Essa gradinha aqui de cima, isso aqui é retirado daqueles filtros de ar de caminhão. Em qualquer oficina que você for de caminhão diesel, o pessoal tem isso aqui aos montes lá para jogar fora. Aí você vai lá e recicla um. Pega, tira essa gradinha do filtro de ar, né? Corta do tamanho certo e prende ela. No caso que eu prendi usando arame recozido e turquesa. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica lá dentro. Não repara a qualidade do vídeo não, porque eu tô filmando sozinho aqui. Eu não tenho equipamento de primeira, né? Então tem que ser com o que dá. Aí tá aqui, ó. Isso aqui é a gradinha para colocar os ovos em cima. Para colocar a água, eu uso uma forminha dessas de bolo. Que tá aqui, ó. Por que eu uso a forminha de bolo de alumínio? Porque ela faz com que a gente consiga uma umidade maior do que o normal, entendeu? Com a forminha dessa aqui, a umidade tende a ser maior. Se você colocar uma forminha de plástico, muitas das vezes ela vai estar dando pouca umidade, você não consegue alcançar a umidade necessária para estar fazendo aí, chocando os ovos, né? Agora eu vou mostrar a grade de rolagem. A grade de rolagem foi o mesmo esquema do cano PVC. 4 joelhos, os canos tudo na medida da caixa. Esse arame do meio aqui, isso aqui eu usei eletrodo 4 milímetros. Porque com o eletrodo ele é mais firme, né? Com a cordinha não deu muito certo não. Aí eu achei melhor fazer com o eletrodo, que dá para mexer os ovos direitinho. E aqui na ponta aqui eu fiz uma gambiarra, amarrei um arame. Esse arame aqui é para fazer a rolagem dos ovos. Para mim pegar e tá rolando todo dia de manhã e de tarde. Vou colocar aqui no lugar aqui. Aí encaixa lá o furinho que eu fiz para passar o arame, né? Aí tá aqui a grade de rolagem. Todo dia eu pego, vou lá no fundo do arame. Eu posso pegar e eu empurrar o ovo para um lado, né? Puxar, rola para frente e para trás. Eu preferi fazer para frente e para trás, para poder caber mais ovos. Mas se você quiser, você pode fazer também, colocar o arame de lado. Aí você, ao invés de rolar para frente e para trás, você pega e rola para a direita ou para a esquerda. Agora eu vou colocar uma água aqui na bandeja para ele tá ligando aqui para ver como é que, para explicar como é que funciona, né? Para você deixar a chocadeira funcionando do jeito que tem que ser, para poder ter a eclosão boa dos ovos. O motel é fechado, o pessoal morreu alguém. Vai de luta, alguém foi embora ontem. O que ele tá fazendo aí? Tô fazendo um vídeo para colocar no YouTube. Caralho, a mulher morreu. Morreu gente. Coloquei a água ali. Agora eu vou estar fechando a chocadeira, que eu fiz com elástico. Se nasceu, né? Aí no caso da portinha aqui, como eu queria ficar observando quando tava eclodindo, eu peguei e fui numa loja dessas que vende, que faz placa de propaganda visual para as pessoas aí e tal, que tem aquelas placas com o nome de loja, esse trem assim. Lá a gente encontra esse material, que isso aqui é acrílico. Isso aqui é uma plaquinha de mais ou menos uns 2, 3 milímetros, transparente. Parafusei ela em cima aqui com
com a dobradiça dessa de porta normal, para mim poder pegar e tá observando o tempo todo, né? Como é que tá sendo o processo dos pintinhos. Agora eu vou ligar a chocadeira aqui para estar configurando ela. A ventoinha eu já liguei, né? Ela fica armada o tempo todo. Agora eu liguei o termostato. Ele já deve estar pré-configurado aqui, né? A temperatura. Aí tá o termoigômetro, 76% de umidade, 25,9. Esse termostato, se eu não me engano, eu configurei ele para estar com 37 graus,3, se eu não me engano. Então aqui a lâmpada vai ficar ligada permanentemente até alcançar a temperatura que tem que ser. Aí assim que alcançar a temperatura que ela tem que ficar para que ela está configurada, aí a luz começa a piscar para pegar e segurar na temperatura ideal. Eu aconselho, cada um pode fazer do jeito que quiser, mas eu tive a melhor taxa de eclosão fazendo da seguinte forma: os primeiros 18 dias deixa a chocadeira com a temperatura de 37,3 ou 37,6, qualquer temperatura entre isso, e a umidade deixa em torno de 60%, 55 a 60% nos primeiros 18 dias. Quando estiver faltando os últimos dias para a eclosão, os últimos 3, aí diminui a temperatura de 37, diminui 1 grau para 36,3 ou 36,6, e a umidade você vai pegar e aumenta ela de 50, 55, 60% para 70, 80, porque nos últimos dias é que a casca do ovo precisa amolecer para o pintinho nascer com mais facilidade, para você não ter que precisar ajudar, né? Então tá aqui, eu liguei a chocadeira, aí eu já consegui ver que a umidade está muito alta, por causa que eu liguei ela e não abri nenhuma abertura, né? Então o que eu vou estar fazendo? Como eu já tenho costume, eu já sei que no caso da minha chocadeira aqui, no lugar que ela fica, é muito ventilado, então eu posso fazer 2 aberturas aqui na entrada e saída de ar, que a umidade vai tender a ficar a umidade certa, que é a que eu costumo usar, 55 a 60%. Mas aí varia de local para local, né? Se você tiver com ela num lugar que não ventila tanto, muito provavelmente você vai ter que abrir, fazer mais aberturas. Agora, se você estiver num lugar que tem bastante circulação de ar, aí você, com poucas aberturas, você consegue chegar na umidade ideal que você precisa. Como eu tô só testando aqui, eu vou só empurrar isso aqui para dentro aqui. Aí tá aqui, ó. Deixei uma entrada de ar aqui e outra cá embaixo. Como eu disse, a chocadeira já chegou na temperatura. No caso, se ela parou em 37,1 aqui, deve ser porque a última vez que eu configurei ela, a configuração final foi para eclosão. Então deve estar em 36,6 a temperatura. Eu vou pegar e vou botar... Aí é isso mesmo. Está em 36,6. Eu vou ver se eu consigo configurar ela aqui com a mão só. Agora tá indo 37,3. Agora ela vai manter a lâmpada ligada. Na hora que chegar em 37,3, ela vai estar fazendo controle. Aí eu fiz as 2 aberturas aqui, ó. Só de eu fazer as 2 aberturas, pode ver que de 80% a umidade já foi para 73%.
Eu não aconselho nos primeiros 18 dias deixar a umidade acima disso, porque todas as vezes que eu mantive a umidade muito alta no início, a taxa de eclosão foi menor no final. Não sei explicar porquê. Alguns pintinhos, a maioria morre na verdade, eu acredito que a maioria dos pintinhos morre na casca do ovo porque eles ficam subnutridos por causa da quantidade excessiva de umidade. Eles crescem mais do que deveriam, e depois na hora de quebrar a casquinha eles não têm espaço para quebrar e acabam morrendo dentro do ovo. Então eu aconselho aí manter a umidade entre 55% a 60%. No caso aqui eu peguei e fiz duas aberturas, né? Tem uma entrada de ar embaixo e uma em cima. Se eu tô vendo aqui que a umidade tá diminuindo, então não vou mexer mais não. Geralmente demora um tempinho para a umidade chegar na umidade que ela vai ficar, uns 15, 10 minutos, né? Aí você vai olhando, aí você vai controlando. Quanto mais abertura você fizer na caixa, mais buraquinho que você for destampando, mais vai diminuir a umidade. E quanto mais você fechar, mais vai aumentar. Então, no caso aqui do jeito que estaria ideal para mim colocando os ovos já, ó. Eu configurei ela em 37.3, ela vai manter a temperatura em torno disso. E aqui ela tá com os 60%, né, de umidade. Do jeito que tá aqui, se eu quisesse eu já poderia colocar os ovos para tá chocando. 21 dias, né? Os 18 primeiros dias eu deixo do jeito que tá aqui, 37.3, 60% de umidade, 55 a 60% de umidade. E nos 3 últimos dias eu diminuo a temperatura de 37.3 para 36.3, diminui 1 grau. E aumenta a umidade de 60, eu aumento para 70 a 80%. Só fechando aqui as aberturas que eu deixei. Eu pego lá o isoporzinho, né, corta direitinho e volto ele pro lugar. Geralmente, para mim aumentar a umidade, eu tampo a parte de cima e deixo só a parte de baixo aberta. Tem que ter uma abertura para ter troca de oxigênio, para ter troca de gás, né? Por causa que os ovos precisam de oxigênio para o pintinho não morrer. Se você lacrar a caixa, é perigoso eles morrerem lá dentro. A ventoinha fica funcionando aqui o tempo todo. Aí fica o termostato também fica alternando, né? Como fazendo controle de temperatura. E o termoigômetro fica aqui. Aí você tem que acompanhar. Todo dia você tem que estar analisando. E tomar cuidado, porque a água da bandeja, com o tempo, ela vai evaporando. Geralmente de 5 em 5 dias você tem que estar vindo aqui e completando essa água. Se você esquecer disso, é perigoso você perder os seus ovos, né? Porque a umidade vai estar zerando, vai estar abaixando muito e os pintinhos pode sentir isso, né? Pode ser que venha a morrer alguns nascerem aleijados. Tem que ter o máximo de cuidado possível. Então é isso, é assim que faz a chocadeira. Qualquer dúvida que tiver ficado a respeito de qualquer uma das coisas aí, é só mandar no comentário que eu vou estar respondendo. Desculpa aí o gank do meu pai, que o dia de domingo é dia de tomar a cerveja dele, né? Então ele gosta de fazer bastante bagunça, mas não repara não, isso é normal, ser gankado no meio do vídeo. Até mais então, pessoal, muito obrigado pelos inscritos aí. Falou!